o consórcio SIGA, né, que sempre foi um parceiro, está cada vez sendo um parceiro, a FECAM e a SDE, para que sem eles não seria possível fazer essa reunião de implementação técnica do SC bem mais simples. Eu gostaria de deixar um destaque também do funcionamento, né, ressaltar as vantagens do SC bem mais simples, que é o quê? Centralização de todas as informações relativas aos licenciamentos estaduais no portal da JUSESC, recebimento rápido e seguro das informações sobre o tipo de enquadramento empresarial que a empresa tem, o enquadramento empresarial simplificado e a autodeclaração empresarial em apenas uns cliques, mais de 500 quinais liberados de fiscalização prévia, e também, antes de dar o início propriamente dito da reunião, eu preciso citar o nome de algumas pessoas que, além dessas que eu citei no comitê gestor, que também foram importantíssimas para todo o processo. Tá? Eu peço já desculpa se caso eu esquecer de alguém, porque toda reunião técnica que a gente fazia do comitê gestor, alguém me falava, essa pessoa foi importante, aquela pessoa foi importante, porque a gente sabe que o SC bem mais simples não é algo de agora, é um trabalho duro de alguns anos, inclusive, e que muita gente boa passou no programa e ainda é importante. Também ao nosso governador Moisés, por sempre acreditar na simplificação, ao nosso secretário Luciano Bulegon, por todo o apoio e a solicitação em continuação dos trabalhos do SCB mais simples, assim que assumiu a SDE, ao presidente da FECAM, o prefeito Clenilton Pereira, ao presidente do consórcio SIGA, ao Silvio Alexandre Zancanaro, que está nos ajudando a integrar os últimos 3 municípios que faltam para a JUSESC integrar 100% o estado de Santa Catarina. Assinamos há pouco com São José e agora estamos à busca nos últimos 3, que é Aurora, Camão e Ermo. Ao SEBRAE, aqui na figura do meu amigo Luque Pinheiro, que eu vi que está aqui na sala, ao Paro Rocha, a Sueli, que sempre foi uma incansável dentro do SCB mais simples, aos secretários Lucas e Amândio, pelo forte empenho quando estiveram no SDE, para seguir com o SCB mais simples, ao deputado Carlos Chiodini, ao secretário Biazus, que por trabalharem na adesão do SCB mais simples, vi que o secretário Biazus, inclusive, está na sala aqui, né? A doutora Raquel, que já esteve à frente na diretoria no DIVES, no comitê gestor, aos diretores já que passaram pela SDE no comitê gestor, o Márcio Manuel e ao diretor Gilberto. O Márcio, inclusive, responsável pelo projeto piloto em Jaraguá do Sul. No Corpo de Bombeiros já passaram o Coronel Vanderlei e o Coronel Barcelos. Tá? E também gostaria de fazer um agradecimento especial aos ex-secretários Rogério e Ricardo na SDE, que foram que confiaram e passaram para a JUSESC a incumbência de colocar o SC bem mais simples rodar alguns meses atrás. Tá? Então, eu desejo realmente uma reunião a todos. A gente decidiu fazer uma reunião técnica e as perguntas depois vão acontecer de tudo, e a gente vai ter os treinamentos na frente, né? No final a gente vai falar sobre os treinamentos, como vai funcionar, os municípios que querem aderir, os que já estão aptos, e também os municípios que gostariam de aderir de uma forma posterior ao SCB mais simples. Então, eu devolvo a palavra à Letícia. Letícia, muito obrigado, desejo uma ótima reunião a todos e agradeço a presença de todos. Obrigada, presidente, pelas palavras. Consideramos importante, pedimos também que o nosso parceiro de longa data nessa busca pela integração, que é o SEBRAE Santa Catarina, também faça uso da palavra, e por isso pedimos que o senhor Luque Pinheiro, diretor técnico do SEBRAE, fale também da sua expectativa em relação à implementação técnica. Boa tarde, Letícia, presidente Gilson, secretário Biazus. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estou vendo ali que a nossa sala está lotada, né, Gilson? Tem gente pedindo para entrar na sala, isso é muito bom, significa o interesse das pessoas realmente na implementação desta política. Né? Para nós, o SEBRAE é um momento importantíssimo de trabalho de longa data, né, em função do nosso papel. Né? Dentro do contexto do SEBRAE, nós temos aí um papel de, primeiro, claro, ajudar as nossas empresas a se desenvolverem, por isso a gente trabalha com consultoria e treinamento e acesso ao mercado, mas nós temos uma área extremamente importante que é melhorar o ambiente dos negócios para as pequenas empresas. E vocês sabem, mas vale a pena repetir sempre num evento como esse, 99%, um pouco mais de 99% das nossas empresas no estado de Santa Catarina, né, Gilson, são micro e pequenas empresas. E aí eu vou dizer mais, né?
perto de 100% das nossas empresas são catarinenses, né? Mesmo as nossas grandes empresas, com raras exceções, né? Talvez a nossa BMW, que veio de fora, mas se a gente pegar a VEG, se pegar a Digitro, se for a Aurora, né? Elas são catarinenses. E um dia elas começaram, cada uma das nossas cidades aqui do interior, pequenas, começaram como uma microempresa, depois viraram uma pequena empresa, depois viraram uma média empresa, até chegar ao que elas são hoje. E se a gente pensar o que elas representam em termos de empregos gerados, oportunidade para as pessoas terem renda, terem uma vida, poderem ter o seu sustento, né, criar os seus filhos, ter uma condição de vida melhor, é impactante. Cada vez que a gente se debruça na condição e no desafio de permitir e de conseguir simplificar um processo para que aquele que está indo em busca do seu sonho possa começar logo e começar bem, né, nós estaremos fazendo a diferença para alguém que no futuro pode ser a grande mola propulsora lá no nosso município. Eu que sou natural de Chapecó, né, percorro esse estado todo, sei da importância dos empreendedores em cada uma das nossas cidades em si. Mas mais do que isso, né, Gilson, secretário, Letícia, todos nos acompanham. De nada adianta um processo, de nada adianta a gente integrar, né, sem o fator que é determinante, que são as pessoas. Em cada um desses nossos 295 municípios integrados, nós temos servidores como os que estão acompanhando aqui. E eles são as pessoas que têm um contato diretamente com esses nossos empreendedores. A participação, o envolvimento, o engajamento de cada um, né, é extremamente importante nesse momento. Nenhuma política, né, Gilson, acontece sem que as pessoas estejam envolvidas e imbuídas nisso, né? E eu sei que nossa estrutura no interior dos nossos servidores, nos nossos municípios e nas nossas agências estaduais tem competência suficiente e a mais até para fazer isso acontecer e produzir um grande resultado, né? Nós não estamos falando de nenhuma condição de facilitação do ponto de vista de simplesmente a gente dizer que agora qualquer um pode abrir uma empresa de qualquer jeito, né, Gilson? Estamos falando de negócios de baixo risco, estamos falando de oportunidades daquilo que gera menos impacto. É óbvio que tudo aquilo que tem um impacto, tem uma condição que precisamos verificar, vamos continuar verificando. Mas eu sempre costumo dizer que cada um de nós sempre faz a reflexão de que quando a gente olha ao nosso redor, para os nossos vizinhos, né, e principalmente das nossas cidades menores, onde a gente conhece praticamente todo mundo, né, a gente sabe que a grande maioria, se não a totalidade das pessoas ao nosso redor, são pessoas de boa índole, né? E eu sempre falo, porque é que os nossos processos para abertura de empresa partem do princípio que as pessoas que querem montar negócio não são de boa índole, né? Porque a gente pede uma série de coisas para a pessoa provar que, na verdade, né, quando ele é meu vizinho, ele é gente boa, mas quando ele resolve empreender, ele já não é. Agora ele tem que provar tudo que está tudo certo e bem adequado, né? O princípio da boa índole, né, o princípio da liberdade de empreender com baixo risco, em que a pessoa faz o autodeclaratório, em que a gente consegue no município dizer, vai e faça, né? Depois a gente segue aqui junto com você olhando, é o princípio da boa-fé, é o princípio que move o estado de Santa Catarina, formado por pessoas que são empreendedoras e de boa índole. Então, estamos muito felizes de estar aqui, muito felizes desta etapa, e Gilson, realmente o lançamento é uma etapa, né? Etapas também são boas de comemoração, né? Para a gente conseguir ter mais energia, né, secretário, para continuar correndo atrás dos resultados. Mas temos um longo caminho para andar e podemos dar um grande exemplo a este país. No ano que passou, e aí finalizo dizendo isso, no ano da pandemia, que foi um ano terrível para todos nós, não só no estado de Santa Catarina, como no Brasil, como no mundo, o estado de Santa Catarina, né, Gilson, foi um dos estados que proporcionalmente mais abriu empresa, né, no país. O catarinense, quando ele perde o emprego, ele não fica esperando ajuda, ele corre atrás para em busca do seu sustento, né, e do seu desenvolvimento e dos seus e da sua família.
mais ainda a gente nessa pandemia precisamos estar mais rápido, né, mais próximos, mais ligados à necessidade do catarinense e ajudá-lo nesse grande empreendimento que é seguir o seu sonho. Muito obrigado a todos, né, por estarem aqui conosco. Contem sempre com o Sebrae, com toda a nossa equipe, não só na sede, em todas as nossas unidades no interior, nas nossas 15 unidades, e mais ainda na parceria que a gente tem com os municípios, nas nossas mais de 70 salas do empreendedor, que a gente tem espalhados por todo o estado. Eu sei que muitos dos municípios que estão aqui são nossos parceiros com as salas do empreendedor, e juntos faremos cada vez mais pelo estado. Obrigada, Luque, pelas palavras. Apenas antes de a gente continuar com o nosso protocolo de abertura, informar, primeiramente pedir desculpas, né, porque nós chegamos ao limite da sala de 100 pessoas, mas também essa reunião ela está sendo gravada e ela vai ser depois publicada, né, posteriormente, e divulgada para que todas as pessoas que não conseguiram entrar e estar presentes aqui agora possam ter acesso ao conteúdo do que vai ser feito durante esse momento que estamos aqui. Outra parceria que também tem nos auxiliado de forma muito intensa a integração com os municípios de Santa Catarina é o consórcio SIGA, representado aqui por seu presidente, prefeito de Campos Novos, senhor Silvio Alexandre Zancanaro. Boa tarde a todos, um cumprimento especial ao presidente Gilson e aos demais que compõem a sala. Agradecer o convite. O consórcio SIGA, ele realmente tem muito interesse e cada vez mais nos colocamos à disposição com toda a equipe técnica, o nosso diretor executivo, o Gil, o qual está muito integrado e altamente participativo, mas já tivemos um primeiro encontro com o presidente Gilson também da junta, identificamos algumas potencialidades que nós podemos de pronta ação já realizar para que o cenário em Santa Catarina ele fique ainda mais favorável, e nesse sentido já tomamos algumas ações, visitas, para que o consórcio possa desenvolver cada vez mais o seu papel. Então, de qualquer maneira, sendo muito breve, nos colocar à disposição, queremos estar cada vez mais prontos para ver realmente a agilidade e a necessidade que nós temos enquanto gestores e servidores, de prestar um serviço de qualidade, porque sabemos muito bem o quanto o empresário, seja ele o pequeno, o médio ou o grande, precisa do poder público, precisa das entidades para que se desenvolva cada vez mais. Nos colocamos à inteira disposição e é sempre um prazer estar com todos. Uma ótima reunião a todos. Obrigada, prefeito. Também agradecemos a presença do presidente da Federação Catarinense dos Municípios, o senhor Clenilto Pereira, prefeito de Araquari, e deixamos espaço à sua disposição para as considerações. Não sei se o prefeito está na sala, se ele quer fazer o uso da palavra. Certo, vamos continuar então com o nosso cerimonial. Para encerrarmos o protocolo de abertura, antes de entrarmos nas apresentações técnicas do programa da SCB Mais Simples, vamos ouvir o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina, senhor Luciano Buligon. Boa tarde a todos, estou muito feliz de poder, em nome do governador Carlos Moisés, estar presente nesse ato tão importante. Esse ato ele se reveste de uma importância ainda maior nesse momento em que nós nos conectamos, então, com a melhor política da liberdade econômica, né? Uma política aí deflagrada pelo governo federal através de um projeto de lei ainda sancionado em 2019, né? Que transfere a nossa confiança ao empreendedor, e por isso quero fazer uma saudação muito especial aqui ao nosso presidente Gilson, presidente que acredita na liberdade econômica, o presidente que acredita, acima de tudo, num governo que tem esse compromisso, que é o governo Carlos Moisés, governo que tem compromisso com quem produz, que confia em quem produz e que, acima de tudo, coloca os seus órgãos à sua disposição nesse liame de confiança que é, talvez, o que mais estamos incentivando com esse projeto. Quero fazer uma referência especial a todos os prefeitos, em especial meu amigo Zancanaro, que aqui representa o SIGA e representa os prefeitos
e os vice-prefeitos, o Adenilson Biasus, que é hoje vice-prefeito, mas que esteve nesse meu cargo aqui, do qual tenho o privilégio de ocupar nesse espaço, e que fez o lançamento desse programa, que hoje, depois de experimentado, testado, né, ele efetivamente vai a mais de 90 municípios já, né, Gilson? Se não me engano, são 90 municípios, e aí a gente pede o engajamento de todos os demais municípios no sentido de nós podermos levar aos mais de 205 municípios que Santa Catarina tem no seu território. Quero fazer uma referência, uma saudação especial ao Luciano Pinheiro, né? Ele que aí do Sebrae, usou a palavra e tem na nossa parceria essa afinidade com mais de 99% das empresas desse nosso estado querido, né? Que, aliás, vem demonstrando uma resiliência e uma competência acima da média brasileira e do mundo, até porque a nossa projeção do nosso PIB, seu Alaor Tissot, que está conosco, que nos honra com a sua presença, Santa Catarina tem uma prospecção do nosso PIB, né, muito melhor do que a prospecção do Brasil e dos demais estados do Brasil e também do mundo. Isso demonstra, né, junto com outros índices que nós temos orgulho aí de apresentar, como, por exemplo, a geração de empregos no Brasil, em que Santa Catarina produziu em 2020 mais de 53 mil vagas, enquanto que o Brasil todo produziu 100 mil, Santa Catarina, somente 1% do território brasileiro, que é o catarinense, ofereceu para o Brasil 53 mil vagas. O PIB catarinense também dá uma demonstração na sua prospecção aí de 2020, de que o nosso PIB ficou em 0,9 a sua negatividade, enquanto que do Brasil chega acima de 4,5%. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, como a Espanha, passa de 10%, e outros países evoluídos aí, aos olhos do desenvolvimento, também chega próximo a 10%. Ou seja, esse projeto, ele, no conjunto inteiro, é o que proporciona a competitividade do nosso querido Estado. É ele que proporciona com que o conjunto possa incentivar o nosso empreendedorismo. Então, se o nosso Estado já estava demonstrando bons resultados durante a pandemia, esse projeto, essa iniciativa do SC Bem Mais Simples, colocada em prática, vai azeitar, vai ainda lubrificar as nossas conexões no sentido de ainda mais melhorar os nossos índices e mais, nos preparar para um pós-guerra, né? Porque ainda vivemos um momento muito difícil da guerra contra a Covid, todos nós sabemos dos desafios, mas também temos que estar preparados para o pós-guerra, e esse pós-guerra vai nos exigir competitividade. E, aliás, também nesse índice, né, nós somos consolidados o segundo estado do Brasil em competitividade, perdendo só para o gigante São Paulo, e mesmo assim, né, nos índices de infraestrutura e alguns índices aí que nós estamos buscando incentivar justamente para que sejamos ainda mais competitivos. Então, vejo esse projeto como uma construção coletiva, como bem disse aqui o nosso presidente da JUSESC, o Gilson, do qual quero permitir aqui, pedir autorização para me filiar ao discurso dele, em agradecimento a todos os nossos órgãos, né? A Vigilância Sanitária, o IMA, aos bombeiros, o nosso diretor, o Wilton, que conheço ele de longa data, o nosso coronel Wilton, que ocupa uma importante diretoria que com certeza vai nos trazer também avanços dentro desta política da liberdade econômica, dentro dessa política da desburocratização e dentro dessa política de leveza do Estado, que é o que nós estamos aqui juntos, imbuídos em construir, e esse projeto é um deles. Muito obrigado, não quero me alongar, mas quero trazer aqui um abraço afetuoso e um abraço, acima de tudo, de acreditar do governador Moisés nesse projeto. Muito obrigado aos parceiros, muito obrigado a todos os órgãos, e especialmente a vocês, a nossa diretora Letícia aqui, a todos da nossa secretaria que acreditam nesse projeto que juntos estamos construindo. Muito obrigado e sucesso a todos.
Muito obrigada, secretário. Encerramos agora o protocolo de abertura, né, e vamos entrar de fato agora na parte das questões técnicas de implementação, e antes de passar a palavra para os órgãos licenciadores e integradora junta, existem ainda algumas dúvidas manifestadas por alguns municípios sobre a questão legal. Por isso, nós vamos abordar de uma forma bem objetiva algumas informações sobre esse tema. Nós temos mapeados 93 municípios com a lei de adesão SCB mais simples. Essas cidades, elas já foram habilitadas para fazer parte do programa, num ofício enviado à JUSESC. Esse levantamento foi feito, muitos municípios nos encaminharam suas legislações quando foram sancionadas, e outros também foi uma parceria junto com o SEBRAE de Santa Catarina, nesse levantamento, esse mapeamento desses municípios que já possuem uma lei, né, de aderência ao SCB mais simples. E, de fato, o que são? Essas cidades que aderiram à lei 17071, ela institui enquadramento empresarial simplificado e autodeclaração para os órgãos licenciadores, ou seja, é preciso reforçar que a SDE e a JUSESC, nós fazemos a parte da política pública e a integração das informações de simplificação e a desburocratização destes órgãos, do Instituto do Meio Ambiente, da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Quem impõe as regras, né, os regramentos das questões das liberações dos níveis de alto ou baixo, ou até mesmo que são dispensados, né, de qualquer tipo de ato licenciatório, são os órgãos. Nós estamos fazendo aqui uma parte de integração desses sistemas dos órgãos, para aí sim os municípios receberem essas respostas do sistema, né, de forma automática. Isso gera, na verdade, uma isonomia, né, no estado de Santa Catarina, que abrir uma empresa lá no oeste ou no litoral seja de forma isonômica, as mesmas leis sejam aplicadas, né. Portanto, só para reforçar que uma cidade, para ela fazer parte do SCB mais simples, é necessário aderir à lei 17071, concordando com as normas de licenciamento dos órgãos estaduais. Assim, né, reforçando, né, essa mensagem, nós percebemos que alguns casos dessas 93 cidades ainda se faz necessário uma revisão das legislações, porque nós buscamos ainda identificar, na verdade, sanar alguns conflitos entre essas leis citadas, né? Às vezes o município ele adere a 17071, mas também implementa uma lei de quinais específica para um município. Então, só para deixar claro de que o SCB mais simples são os regramentos dos órgãos licenciadores estaduais, e o município, né, que receber essa informação, ter essa aderência ao 17071, que é a lei do SCB mais simples, ela recebe de forma automática essas respostas do sistema, de acordo com a legislação estadual, de acordo com os licenciadores estaduais, os órgãos estaduais. Então, só para a gente, né, reforçar isso, e também para não gerar uma insegurança jurídica por parte ali dos municípios, só serão aceitas no programa as cidades que realizem o treinamento. Letícia, o seu microfone. Letícia, Desculpa, gente. Só para voltar. Né? Isso, só para voltar aqui, as cidades precisam fazer esse treinamento, né, para aderir ao SCB mais simples, e aí sim, com esse treinamento, a gente vai atestar que não há um conflito jurídico na lei de adesão da 17071, e aí, posteriormente, vão receber essa resposta do sistema de forma automática. Só para informar a todos os municípios, né, todos que estão aqui presentes, que nós aqui do Governo do Estado, na Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, nós estamos à disposição de vocês para auxiliar. Pode entrar em contato conosco por e-mail, por celular, enfim, por telefone, nós estamos aqui à disposição. Se vocês precisarem de uma minuta, né, que caso algum município não tenha ainda uma lei aprovada, se precisa de uma minuta padrão, nós temos aqui no Estado também para encaminharmos para os municípios, para fazer toda essa questão da legislação. E qualquer outra dúvida que tiver em relação à aderência da 17071, do SCP mais simples, nós estamos à disposição de vocês também. Agora, continuando com as nossas questões técnicas, nós vamos pedir, então, para o diretor administrativo da JUSESC, o Diego Ricardo Roller, dar uma visão geral para os senhores sobre o funcionamento prático da integração de todos os órgãos de licenciamento de Santa Catarina e de como irá funcionar junto aos municípios. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria antecipadamente de agradecer a presença de todos e agradecer também a oportunidade de poder aqui trazer de forma resumida
o detalhamento sobre o funcionamento do enquadramento empresarial simplificado e da autodeclaração, fruto, né, dos esforços de todos os órgãos envolvidos no SC Bem Mais Simples, que participam, né, do comitê gestor da Lei 17.071, já citados anteriormente. Eu quero aqui compartilhar com vocês, vou acabar compartilhando a tela inteira, para que a gente possa ter mais produtividade e não precisar ficar trocando, né, de tela e de janela durante a apresentação. Trazendo para vocês, neste momento, uma visão geral sobre o fluxo da abertura de uma empresa, desde a pesquisa prévia de viabilidade até a obtenção das licenças estaduais, eu gostaria de abordar rapidamente como é que funciona atualmente o processo. Sem contar, então, com as novidades que o SC Bem Mais Simples traz, inicialmente, todo empreendedor, né, representado ou não por um ele precisa inicialmente abrir como passo 1 a pesquisa prévia de viabilidade, que terá a análise da junta comercial no que diz respeito ao nome empresarial, ao seu objeto social e suas atividades econômicas, e a análise por parte dos municípios no que tange a questão principal do seu zoneamento, né? Se naquele determinado endereço pode ser exercida uma determinada atividade econômica. Pensando num caminho feliz, tendo a pesquisa prévia de viabilidade aprovada pela junta comercial e pelo município, essa pesquisa prévia de viabilidade, então, ela estará apta para que se passe ao segundo passo do processo, que é o documento básico de entrada no coletor nacional da Receita Federal, que faz as suas verificações de forma automática e, se está tudo ok, você tem, então, esse chamado DBE aprovado e você está apto, então, para seguir com o registro na junta comercial, fazendo o seu requerimento e passando pela análise na junta comercial. Se o seu processo, então, é deferido, se a sua empresa está constituída, você recebeu lá o seu contrato social registrado, o seu CNPJ, você então terá que passar para a fase de obtenção das licenças cabíveis, né, e relacionadas às atividades daquela empresa e também dos alvarás, especialmente o alvará de funcionamento, né, o alvará municipal. Bom, esse é um fluxo que aqui dito parece ser bem simples, bem rápido, mas nós sabemos que atualmente não é. Por quê? Porque nós não temos informações detalhadas sobre o que vai ser necessário para a obtenção das licenças e dos alvarás, sejam eles estaduais ou municipais, né, para que se possa realmente poder exercer as suas atividades. Então, o que o Bem Mais Simples traz de novidade? O que tem de inovação em relação à Lei Estadual 17.071? No primeiro passo, nós temos a novidade, então, do enquadramento empresarial simplificado. E no quarto passo, nós temos lá a autodeclaração. Mas o que vem a ser realmente isso na prática? Bom, seguindo aqui para o site da comercial, quando nós solicitamos uma pesquisa prévia de viabilidade, né? Eu já vou direto aqui eu estaria selecionando só o município e o órgão de registro, nós precisamos trazer lá diversas informações sobre o solicitante, a pessoa jurídica, o quadro societário dessa empresa, nome empresarial, objeto social e CNAE e as informações complementares, que basicamente atendem aqui às necessidades dos municípios e do Corpo de Bombeiros. Logo após eu fazer o envio destas informações para ser, então, analisado pela Junta Comercial e pelos municípios, nós teremos como grande novidade, então, o processamento do enquadramento empresarial simplificado. Nesta tela, eu já vou aqui consultar um protocolo, é um protocolo real, e ao fazer a verificação deste protocolo, nas respostas das análises, nós conseguimos, então, visualizar uma instituição denominada de SC Bem Mais Simples, Lei 17.071/2017. Clicando nela, nós conseguimos, então, visualizar o enquadramento empresarial simplificado. É um documento apenas de leitura, não tem validade como autodeclaração e também não representa a aprovação do pedido de viabilidade. É um documento informativo que traz ao empreendedor
além das boas-vindas, né, traz aqui a classificação de acordo com o grau de risco e as regras de cada um dos 3 órgãos partícipes da lei, que é o Corpo de Bombeiros Militar, o Instituto do Meio Ambiente e a Divisão de Vigilância Sanitária, né, da Secretaria de Estado da Saúde. Então, vejam só que, já na etapa da viabilidade, o empreendedor e quem o representa já terá informação sobre as classificações de risco de acordo com cada órgão. E não somente isso, o EES trará já nos seus descritivos tudo aquilo que vai ser necessário para regularizar a sua empresa, né, para licenciar e obter os alvarás da sua empresa, mediante cada um dos órgãos, né? Então, se for dispensado, oportunidade de automatizar o processo, se há necessidade de algum tipo de procedimento, vai estar detalhado o que precisa ser feito e onde o empreendedor precisa ir, tudo isso já na etapa da própria viabilidade. Isso ainda antes da junta analisar, antes do município analisar. O empreendedor já vai ter essas informações para que ele possa até mesmo decidir se ele vai dar prosseguimento a esse processo. Por isso, essa informação está descrita, né, nos descritivos aqui, caso seja dado prosseguimento aos procedimentos de registro perante a junta comercial. Só voltando à nossa apresentação, então, no passo 1, o empreendedor já sabe o enquadramento perante os órgãos, mesmo nem tendo feito o passo 2 e 3, né, que é junto à Receita Federal e junto à junta comercial. Dado esse prosseguimento, lá no passo 4, então, nós temos a autodeclaração. E o que vem a ser a autodeclaração? A autodeclaração é este documento aqui, que não é mais um documento só meramente informativo, e sim é o documento que, de acordo com a legislação, o empreendedor ou o seu representante legal, ele atesta para todos os fins que as informações repassadas, né, declara para todos os fins que as informações repassadas em todas as etapas anteriores à geração deste documento são verdadeiras, refletem a realidade e que ele tomou conhecimento das exigências de cada órgão de licenciamento e legalização empresarial, de acordo com os dados constantes deste documento e demais legislações relacionadas. Então, novamente aqui, as informações dos órgãos, elas são descritas, onde tem qual o enquadramento, de acordo com o grau de risco de cada um dos órgãos, né, e aquilo que é necessário ser feito perante cada um deles. Né? Então, nós temos aí cenários diferentes para cada um dos órgãos e o passo a passo daquilo que vai ser necessário para cada um deles. É importante destacar também que, desde ontem, está rodando uma nova integração com o Corpo de Bombeiros e estes enquadramentos que o Corpo de Bombeiros possui dentro do SCB Mais Simples já estão rodando na prática, haja vista a independência que tem, até mesmo em relação ao SCB Mais Simples, já gerando toda benefícios, né, a todos os empreendedores do Estado de Santa Catarina, agilizando os procedimentos de liberação perante o Corpo de Bombeiros Militar. Então, de nossa parte, era isso, nós tínhamos que apresentar tanto o EES quanto a autodeclaração, lembrando que o EES ele é enviado ao contato que é preenchido lá no momento da viabilidade e também a autodeclaração logo após o registro na junta comercial. Essas são as grandes inovações que gerarão, com certeza, N possibilidades de automação dos processos, deixando eles totalmente automáticos, principalmente quando não há necessidade de algum ato público, né, quando é dispensado de algum tipo de procedimento de licenciamento ou a entrega de novas documentações. Lembrando que todo esse processo é integrado, desde a pesquisa prévia de viabilidade até a validação da inscrição estadual quando requerida, que seria o último passo, logo após a emissão do alvará municipal, e os empreendedores não precisam ficar a todo momento prestando informações de forma redundante, né? Aquilo que foi prestado uma vez, já na integração ele vai rodando até a finalização do fluxo.
muito obrigado a todos. E eu só lembrar que nos treinamentos específicos dos municípios nós teremos toda a demonstração passo a passo em detalhes daí para todos. Obrigada, Roller. A JUSESC, sendo o órgão integrador de todo o sistema, depende diretamente dos órgãos de licenciamento para que o programa funcione de maneira eficiente. Por isso é importante ouvirmos cada um deles para entendermos melhor o papel de todos nesse processo. Pedimos que o Coronel Hilton de Souza Zeferino, diretor de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, faça uso da palavra. Boa tarde a todos. Satisfação poder participar dessa reunião tão importante e que traz para o Estado mais uma ferramenta, né, para potencializar a nossa força econômica. Saudar o secretário Boligon, presente, que nesse ato representa o governo do Estado, o presidente Gilson, Diego Roller, que tem feito um trabalho excepcional para esse processo junto à JUSESC, e dizer para os senhores e para as senhoras presentes, senhores prefeitos municipais, o ex-secretário Adnilson Biazus, boa tarde. Dizer para os senhores que o bombeiro tem participado desse processo durante um longo tempo. A nossa relação com a JUSESC vem desde o Regim, né? É um trabalho de integração que a gente tem feito de longa data, mas o nosso escopo também justamente está nesse processo de simplificação, e muito bem colocado, né, anteriormente pelos senhores, antes da minha fala, é um processo de divisão ou compartilhamento de responsabilidade. O processo da autodeclaração, ele realmente traz ao empreendedor, traz ao cidadão e à cidadã que vai abrir uma empresa, vai empreender em Santa Catarina, consigo a responsabilidade das informações que ele está prestando ali. E por esse ato, o poder público, o Estado, acaba facilitando a tramitação e o ganho de tempo com relação à competitividade e à própria abertura da sua empresa. Então, nesse sentido, o bombeiro tem trabalhado, os nossos alvarás de funcionamento têm caminhado nesse sentido, da ação autodeclaratória, não apenas das empresas que se enquadram, né, nessa classificação de liberdade econômica. A gente tem avançado já nesse intento também para outras classificações de empresa, para que a gente possa ter esses alvarás cada vez mais facilitado. E nós temos um grande desafio no ano de 2021, que é justamente trazer essa nossa expertise desenvolvida pela equipe técnica, a qual eu gostaria de saudar também o Tenente Cesário, que está aqui presente, que é responsável pela nossa equipe de desenvolvimento, trazer toda essa informação agora também para as outras licenças que o bombeiro também desenvolve, né? Então, acreditar mais no profissional, acreditar mais no responsável, no proprietário, só que, lógico, isso traz uma responsabilidade compartilhada, e é isso que nós vamos construir ao longo desse ano, mas, sem sombra de dúvida, o bombeiro estará presente, estará fazendo grandes avanços, principalmente naquilo que a gente tem algumas informações justas em algumas condições, sim, de atraso nas análises, de dificuldade em fazer o avanço nas construções, enfim, e nós vamos avançar realmente bastante esse ano com relação a isso, justamente pegando esse modelo, né, ou aproveitando essa joia que foi lapidada, que é a autodeclaração, e trabalhar e adaptar esse mecanismo para outras partes documentais da corporação, sem deixar de observar a segurança, mas naturalmente oportunizando, né, um avanço e uma celeridade maior nesse processo. Então, a gente fica extremamente feliz desse momento de poder estar participando. Agradecer mais uma vez aqui e destacar o empenho da JUSESC nesse papel. Ela é integradora e certamente tem um papel preponderante, uma vez que a informação nascida, né, na JUSESC, na abertura dessa empresa, é o que vai permear todos os demais órgãos que estão integrados para poder facilitar e dar agilidade ao desenvolvimento e abertura dessas novas empresas. Obrigada, Coronel, pelas palavras. Outro órgão importante nesse processo é a Vigilância Sanitária de Santa Catarina. Então, pedimos que a Lucélia Escaramuça Ribas Crix, que é diretora de Vigilância do Estado de Santa Catarina, o Eduardo Henrique Silva Bastos, gerente de Inspeção e Monitoramento de Produtos, e Arion Bete Godoy, o coordenador do Núcleo de Descentralização, faça sua apresentação em nome da DIVES. Boa tarde a todos, cumprimento
o secretário Luciano, o presidente da JUSESC, Gilson, ao Diego, a Letícia, a todos os demais órgãos participantes, a todos os municípios, a equipe do SEBRAE. Eu acho que esse pontapé inicial da data de hoje para a implementação técnica desse programa, que vem sendo trabalhado por muitas pessoas, né, há vários anos. Reconheço todo o trabalho da diretora Raquel Ribeiro Bittencourt, que acompanhou o início de todo esse processo. Então, é fruto de muito trabalho, de uma equipe bastante robusta, e que buscar trazer essa integração através da JUSESC foi fundamental, porque talvez nós, os órgãos, sozinhos não conseguiríamos, assim como a própria JUSESC deixa muito claro, né, que a definição vem de cada órgão, a definição de cada órgão não interfere um no trabalho do outro. A gente está querendo celebrar um compartilhamento de responsabilidades, e isso se fortalece com a autodeclaração, se fortalece com a nossa resolução de vigilância sanitária estadual para as atividades, para os quinais que são considerados de baixo risco, de alto risco, e os quinais completamente isentos de qualquer tipo de licenciamento sanitário. Isso é importante a forma e a transparência com que esse sistema se mostra ao empresário, para que ele possa, de fato, optar, ter na sua base de informação a legislação toda sanitária que lhe é pertinente e cabível, para que ele possa, sim, se autodeclarar como parte integrante desse processo da construção da sua nova empresa, ou optar pela mudança, né, de sua situação. Então, nesse sentido, os meus colegas também vão fazer uma fala, e a gente está muito envolvido e vai estar sempre à disposição de todos os municípios, porque essa implementação e esse treinamento a gente vai apresentar de que forma isso vai acontecer, e isso vai dar uma celeridade muito grande, o compartilhamento de responsabilidades, e não a simplificação daquilo que é risco, e sim uma simplificação de um processo que é mais do que justo. Com tanta tecnologia, com tanta informação, nós, órgãos reguladores sanitários, precisamos, de fato, identificar o risco e trabalhar naquilo que é risco. Deixo aberto se o Eduardo gostaria de complementar, e a Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado está sempre à disposição de todos os municípios e de todos os órgãos nesse trabalho que se mantém conjunto e firme. Obrigada, diretora. Não sei se o Eduardo ou o Arion querem fazer uso da palavra também. Boa tarde a todos. Sou Arion, coordenador do Núcleo de Descentralização da Vigilância Sanitária. Para não ser repetitivo, referente ao que a nossa diretora já comentou, gostaria de fazer um breve comentário, assim, uma análise de que nos últimos 30 anos, aproximadamente, nós sofremos aí uma enxurrada de sistemas de informação de todos os tipos. E, consequentemente, vários sistemas sobrepõem informações uns aos outros. E, vindo para o lado da vigilância sanitária, a gente percebe muito isso com os sistemas de vigilância sanitária estadual e com os sistemas de vigilância sanitária que cada município tem. Alguns têm sistemas próprios, outros utilizam o sistema estadual, mas e tudo isso tem um processo de licenciamento na abertura das empresas, um tanto quanto moroso, digamos assim. Então, o importante com todos esses sistemas que a gente tem de toda ordem é o processo de integração. Bom, o que os órgãos licenciadores querem neste momento? Que a abertura das empresas em Santa Catarina seja bem mais simples. Basicamente é isso o que o Diego apresentou, essa integração dos nossos sistemas, quiçá a integração dos sistemas estaduais com os sistemas municipais, e certamente o grande objetivo, a grande ideia é que tudo isso fique bem mais simples, bem mais fácil para o empreendedor catarinense. Obrigado. Obrigada, Arion.
A nossa próxima seria a apresentação do IMA, mas nós tivemos uma questão técnica aqui, um problema em relação à sala. Então, só para passar para todos, por mais que o IMA não consiga fazer a sua apresentação hoje, eles estarão em todos os treinamentos, né, representado pelo o diretor de engenharia e qualidade, que é o Fábio, né, eles fariam a apresentação, mas a gente acabou não conseguindo por questões técnicas, então eles vão participar de todos os treinamentos, teremos 3 datas. Então, só para passar para vocês também, se tiverem alguma dúvida em relação a isso, depois podem colocar para a gente ali no chat, né? Não esquecer que está aberto para as perguntas, o chat. Então, vamos passar para a próxima etapa. E como a gente já tinha combinado, né? A gente vai abrir o espaço agora para as perguntas, a gente vai ter um tempo máximo de 30 minutos. Então, quem tiver perguntas, por favor, coloquem aqui no chat para que a gente possa fazer a leitura e aí depois ter as respostas de acordo com as dúvidas e os órgãos que estão aqui presentes também para vocês. Nós temos uma primeira pergunta aqui, que é do Jandrei. Só lembrando também, pessoal, em relação de ordem técnica ainda, né, que nós temos um site, o e-book do SCB Mais Simples. Nós vamos colocar aqui para vocês o link que dá para acessar. Então, nesse site, nesse e-book, tem todos os regulamentos e todas as questões de como funcionam as etapas. Vou até colocar aqui para vocês. Então, quem quiser acessar, por favor, fiquem à vontade para entrar no link ali do e-book e do site. Nossa primeira pergunta é do Jandrei. Em relação à adesão por parte dos municípios, o prazo estende-se até qual data? Diego comentou que os municípios se vão conseguir participar do treinamento se suas legislações estiverem em concordância com a Lei 17071. E acredito que alguns vão ter que efetuar adequações que podem necessitar de um tempo considerável. Só para falar aqui que em relação à adesão, né, que seria a lei, na verdade o SCB Mais Simples ele vai ser implementado agora, nessa questão técnica, a gente vai começar a encaminhar as respostas para o município, só que o SCB Mais Simples ele é contínuo. Então, a partir do momento que os municípios eles aderirem à lei, eles tiverem uma lei municipal aderindo a 17071, eles podem entrar depois nas próximas etapas, né, na integração do seu sistema com a junta comercial, de receber essas respostas, né? Então, não tem uma lei específica para que o município tenha uma lei de aderência a 17071 e ele entre. É um programa contínuo, então, assim que os municípios conseguirem sancionar as suas leis do SCB Mais Simples, né, aderindo a 17071, concordando com a legislação estadual dos órgãos licenciadores estaduais, ele está apto, aí, de certa forma, né, se não tiver nenhum impedimento jurídico, que a gente já comentou ali no início, que a gente faz essa análise prévia, a aderir ao SCB Mais Simples e a fazer parte do sistema. Então, nós não temos em relação a um tempo, né, uma data limite para que o município realmente faça aderência ao SCB Mais Simples. Outra pergunta da Ciodine Contabilidade. Boa tarde. Todos os municípios de Santa Catarina irão aderir ou é opcional? Bom, falando aqui por parte da SDE, da política pública, né, nós não vamos impor regras aos municípios. Os municípios, eles têm seus regramentos, né, mas nós, como Estado, fazemos a política pública, principalmente nessa parte da simplificação, da desburocratização, e nós realmente temos a intenção que os municípios façam essa aderência até para a gente trabalhar com a questão da isonomia, como foi também citado anteriormente. Mas não é uma imposição do Estado, né, nós não estamos aqui para impor aos municípios que eles façam a aderência do SCB Mais Simples, só que nós estamos querendo facilitar a abertura de empresa nos seus municípios, né, para dessa questão da sistematização, né, a informatização e realmente a conversa entre os sistemas licenciadores do Corpo de Bombeiros, do IMA, da Vigilância Sanitária, para a resposta ao município. Então, não tem uma obrigação ou uma imposição por parte do Estado, realmente fica de acordo, né, com que cada município queira seguir, cada regramento que o município queira seguir. Senhor Luiz Carlos, e se o município que já tem acesso ao GESIM para liberação, se optar como este e a adesão de Santa Catarina ao SCB Mais Simples tem custo, qual a diferença do GESIM e o programa do Estado? Roller, eu não sei se tu poderias me ajudar nessa pergunta, por favor.
Bom, na realidade, nós temos até o representante do SIGA, né, o diretor Gilsoni na sala, mas, assim, pessoal, o SC Bem Mais Simples, no integrador estadual, ele vai processar as informações de acordo com as regras de cada órgão, né, Corpo de Bombeiros, o Instituto do Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária. Nós trabalhamos desde 2019 com total independência do que os municípios utilizam na integração interna, né, o sistema que vocês vão utilizar no município. Então, hoje nós temos, basicamente, por exemplo, municípios que utilizam o integrador municipal denominado REGIM, nós temos um número muito superior de municípios que utilizam o integrador municipal denominado GSIM, mantido pelo consórcio SIGA, por exemplo, e nós temos casos de municípios que integram com outras soluções, por exemplo, Blumenau, Florianópolis, né, que já integram com outros tipos de integração, porque ela é toda baseada em serviço, né, em web services. Então, não há nenhum tipo de custo relacionado com o processamento do SCB mais simples, e sempre lembrando o seguinte, pessoal, até voltando na pergunta anterior, sim, a Lei 17.071, ela é uma legislação por adesão. O município que se sentir confortável de aderir, ele vai fazer isso e vai fazer uso do processamento já diretamente na integração. O que acaba ocorrendo? Na realidade, pessoal, hoje, o que vocês estão fazendo no município é interpretar manualmente, né, fazendo todo um processo de verificação das regras para poder fazer o despacho de forma quase totalmente manual das liberações do meio ambiente, da vigilância. E o Corpo de Bombeiros é um pouco diferente porque é uma corporação, então ele tem as suas regras, as suas notas técnicas, enfim, definições, e a execução é dentro da mesma corporação. Salvo aqueles casos onde o município tem o denominado bombeiro comunitário, né, que se diz, e daí é um setor dentro da própria prefeitura. Exemplo, Jaraguá do Sul funciona dessa maneira. Então, retornando, pessoal, o Bem Mais Simples, ele avança no processamento das informações, ele entrega ao município o enquadramento pronto, né, daquelas informações que vieram da pesquisa prévia de viabilidade, já sabendo se é baixo risco, se é baixa complexidade, se é alta complexidade, né, dispensado ou não, e quais os procedimentos que devem ser feitos. Então, é essa grande vantagem que se tem, a agilização desses processos e a possibilidade, inclusive, de automatização, fechando os protocolos de acordo com o enquadramento que virá, de acordo com as regras que são definidas dentro do próprio município. Eu peço só licença a todos, nossas reuniões agora, assim, né, à distância, realmente a gente às vezes tem essas questões técnicas. O Fábio, o diretor do IMA, diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental, ele conseguiu entrar na sala, então eu vou passar a palavra ao Fábio para que ele fale em nome, na apresentação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Por favor, Fábio. Obrigado, Letícia. Boa tarde a todos. Peço desculpas aí pelo contratempo. Realmente eu fiquei dando F5 algum tempo aqui, não consegui ingresso na sala, mas que bom que deu tudo certo. E agradeço aqui a oportunidade, né, de representar o Instituto do Meio Ambiente para trazer um pouco da nossa experiência dentro do SC Bem Mais Simples, né, na esfera ambiental. Bom, gostaria de registrar que esse é um evento muito importante para nós, né, para o empreendedorismo catarinense, visto que a matéria ambiental ela é muito complexa, a matéria ambiental ela é relativamente nova, né, ela conta aqui com polos opostos, provavelmente muitos apaixonados aí, né, e a gente sempre tem que fazer aquele contrapeso, tem que fazer aquele balanceamento. O órgão ambiental tem que decidir pelo sim ou pelo não, mediando todas as partes, né. Então, essa temática do licenciamento ambiental, ela surgiu nos anos 80, o que denota essa jovialidade da matéria. Em Santa Catarina, a gente tem o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é quem regula aquelas atividades que devem ser passíveis de licenciamento ambiental. A primeira resolução foi em 2006, o que demonstra a jovialidade da matéria, e somente em 2011 que a gente teve toda essa clarificação do que é competência do município, o que é competência do Estado, o que é a competência da União. E em 2017, com a lei do EES, né, Enquadramento Empresarial Simplificado,
a gente teve a oportunidade, então, de fazer correlações de diferentes matérias, né? Trazer esse olhar econômico, né, pelos códigos do CNAE, e cruzar com aquilo que nós temos hoje das resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e tentar traduzir, porque, na verdade, hoje a gente tem duas línguas, né? A língua ambiental, que é a resolução do CONSEMA, e a língua econômica, que são os enquadramentos do CNAE. Então, desde 2017, a gente vem com grupos de trabalho tentando fazer essas aproximações, tentando mitigar conflitos, buscando as correlações, o que culminou, então, pelo menos da parte ambiental, né, na identificação de 696 atividades, de um total de 1.342, que não existiria necessidade de licenciamento, então estariam aptas a nossa declaração de conformidade ambiental ou, enfim, atividade não constante. Então, dentro dessa perspectiva do SCB mais simples, é essa a contribuição do IMA. Mais recentemente trouxemos o CONSEMA, representantes do CONSEMA também aqui conosco, participando dessa integração entre as duas áreas. E o que a gente oferta, então, dentro do SCB mais simples, nesse momento, seria, então, as atividades que, nesse momento, são dispensadas do licenciamento ambiental sumariamente, né? Como exemplo, escritório de advocacia, consultório de um dentista, ele realmente passa por essa etapa burocrática de obter uma negativa de licenciamento do órgão ambiental. E é nessa perspectiva, então, de celeridade, de agilidade, de diminuição de fluxo processual dentro dos órgãos ambientais que a gente vem oferecer essa proposta do SCB mais simples. Aqui trago o exemplo do IMA, né? Até 2016, 2015, 2016, 50% de todo o nosso fluxo processual eram de atividades não sujeitas ao licenciamento. Então, isso vai ser tenho certeza que vai ser uma grande ferramenta e um aliado ao meio ambiente dos municípios. Era isso, a gente fica à disposição. Na sequência, eu deixo os meus contatos aí. Desejo um bom segmento a todos. Obrigado, Letícia. Obrigada, Fábio. Continuamos, então, com as nossas perguntas e respostas. O Maurício perguntou se tem a lista dos municípios que irão aderir. Eu já colei ali no chat todos os municípios que nós temos conhecimento da lei de aderência 17071. Então, né, vocês podem consultar ali. Caso também vocês precisem, podem entrar em contato conosco aqui na SDE, que a gente também pode encaminhar a lista sem nenhum problema. A próxima pergunta é da Altair. Os municípios que já aderiram e utilizam o sistema do GSIM, SIGA, deverão fazer o treinamento? A resposta é sim, mas também eu passo ao Gissoni, se ele puder responder melhor para a gente, né, em relação a isso. Por favor, Gissoni, fica à vontade. Obrigado, Letícia, Diego. Sim, né, a gente recomenda que todos participem das capacitações, porque independente do sistema, como o Diego comentou, a forma como o município recebe essa informação e as parametrização ou legislações que ele precisa atualizar, é uma informação que ele precisa ter acesso. Isso vai ser repassado, né, durante as capacitações. Então, é bem importante, né, os municípios, a gente já tem participado, como o presidente anunciou, o apoio, independente, inclusive, se o município usa GSIM ou não, né, então que todos devam participar das capacitações. Lembrando que alguns municípios têm áreas diferentes, assim como o Estado, né, então o SCB mais simples já resolveu, né, essa apresentação, essa entrega hoje do Estado Corpo de Bombeiros, Vigilância, todos esses órgãos que falaram hoje aqui pelo Estado já resolveram a sua situação de automação referente ao SCB mais simples. Os municípios precisam fazer o mesmo, aqueles municípios que têm várias áreas, então eles vão ter que ajustar, né, já fizeram a listagem que a Letícia já repassou, municípios que já têm a lei, mas pode ser que eles precisam ainda fazer algum trabalho de revisão de quinais, de revisão de áreas, e também é importante entender como é que isso se processa no município, ou seja, depois da deliberação, que é o que volta para a junta, o município tem um procedimento de emissão de alvará. Esse procedimento também pode ser automatizado, mas o município precisa estar executando algumas etapas lá no seu município, na configuração do seu sistema. Então, o SIGA apoia essa parte técnica, né, a nossa equipe de suporte que você já conhece, o Marcelo, o Guilherme, mas todos devem participar das capacitações promovidas pela JUSESC, porque é uma parte importante de entender como se dá essa automatização. Lembrando que o piloto que foi Jaraguá do Sul, né, ele
fez um trabalho bem forte dentro do município, assim como outras cidades já tem um trabalho preparatório, só esperando a funcionalidade que está sendo disponibilizada nesse momento. Já respondido também, né, a parte tecnológica independe do sistema. O integrador estadual vai integrar para o G-SIM, para os outros integradores, né, então não vai haver necessidade de troca de sistema, mas sim de colocar, né, ligar o botão, digamos assim, dentro, conforme cada legislação municipal. Letícia, se me permite, apenas complementando, a importância do treinamento, pessoal, é que ele vai ser de forma bastante detalhada e ele vai contar com a presença dos órgãos licenciadores, né? O IMA, a Vigilância Sanitária Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar. Então, é um momento realmente de muita troca de informação e de identificação, inclusive detalhando como se chega exatamente ao resultado de um baixo risco, de uma baixa complexidade, né, ou uma alta complexidade, de acordo com cada regra, cada norma, resolução, nota técnica, lei superior, enfim, que se tenha no âmbito de cada órgão, né? Sempre lembrando, a junta comercial é integradora, mas as informações são processadas nas integrações diretamente pelos órgãos citados. Obrigada, Roller. Acredito que essa pergunta do Cleucir, o município que tem o G-SIM queira aderir ao SCB mais simples, começa por onde? Qual o contato para maior informações nas próximas capacitações? Acredito, Jussoni, acho que você já respondeu na sua fala, né? Mas vocês podem ter todo o contato ali, o apoio do SIGA, que o SIGA realmente apoia os municípios, mas também vocês podem entrar em contato com a secretaria, caso precise, em relação à legislação. Mas, Jussoni, fica à vontade também para dar continuidade na sua fala, por favor. Eu vou deixar o e-mail de suporte ali, que é o gsim@siga, vou anotar aqui no chat, mas como reforçando, né, que são duas etapas. Uma questão é a configuração do sistema, é bem simples, a gente vai ajustar com os municípios, mas a capacitação da junta, né, sobre esse entendimento do que é autodeclaração, o que é baixo risco, é muito importante que todos participem das capacitações, né, que serão realizadas pela JUSESC. E a adequação, assim como existem outras legislações de automatização também, isso é feito o contato de suporte aqui, que eu já vou estar anotando no canal do chat, né, no SIGA, o pessoal entra em contato normalmente. E outras dúvidas que a gente tem em relação ao integrador, Letícia, a gente costuma ir, quando depende da junta, né, então a gente tem o acesso ali ao suporte da junta e faz essa intermediação nessa parceria de integração com o Estado. Perfeito, Jussoni, obrigada. E lembrando também, né, que para o município ele aderir ao SCB mais simples, ele precisa realmente ter a legislação municipal aderindo, né, a 17071. E, como mencionado, nós aqui no Estado, nós temos uma minuta de projeto de lei padrão, então, caso vocês precisem, né, dessa minuta, também vou deixar o nosso contato aqui no chat, vocês podem entrar em contato conosco aqui na SDE, que a gente encaminha para os municípios que têm esse interesse. A próxima pergunta é do Jefferson. O enquadramento tributário da empresa, por exemplo, a opção pelo Simples Nacional, também estará nesta ferramenta? Peço ajuda aos contadores, nesse caso. Não. Na verdade, essa informação na integração da junta comercial ainda não, tá? Mas, sem dúvida, é uma informação que, num futuro próximo, com certeza fará parte do rol de serviços da Receita Federal disponibilizado aí para os municípios. Presidente, você gostaria de falar algo? Sim, pode ficar à vontade. Só complementando, essa adesão hoje é feita lá pelo portal do Simples Nacional, tem uma parte dos entes, tanto a parte da empresa que adere, quanto a fiscalização que os órgãos fazem, ele é dentro do portal da Receita, né, por enquanto, porque é uma questão relacionada já ao limite de faturamento, né, então ela não envolve esta etapa da abertura, né, e do enquadramento no sentido financeiro. Eu acho que esse deve ser o sentido da pergunta. Certo, obrigada. Presidente, você gostaria de falar algo? Estava com o microfone aberto ou já foi respondido? Não, Letícia, já foi respondido. Certo, obrigada. Pergunta do Wilson. Há uma previsão de quando e como ocorreria esta capacitação? No final agora das perguntas, eu vou passar 3 datas, né, de treinamento com
com um horário, e aí a gente vai fazer as inscrições também dos municípios pelo chat. Mas em seguida eu já passo as datas que serão esses treinamentos. A outra pergunta é do Luiz Carlos. E para participar da capacitação, tem que ter a lei de adesão? Bom, Luiz Carlos, nós acreditamos que sim, né? Temos como premissa que sim, porque com o treinamento já vai estar disponível daí para o sistema, né, para o município, para que ele realmente faça essa conversa, né, receba essa resposta automática de forma da junta comercial. Sem a adesão da lei, o município ele não consegue ter acesso ao SCB Mais Simples, ele não consegue, né, receber essa resposta automática da junta comercial de acordo com a legislação dos órgãos estaduais que já estão integrando lá no seu sistema. Então, é necessário, na verdade, é indicado que sim, que o município já tenha a lei de adesão, porque, na verdade, é uma continuação. O município tem a lei de adesão, e aí, em seguida, ele faz o treinamento para saber como receber essa resposta, saber como que ele vai trabalhar com a resposta automática do sistema. Se a live ficará gravada, sim. A live ficará gravada e será depois disponibilizado o link para acesso de todos que não conseguiram fazer parte aqui da nossa reunião hoje. Onde ficará gravada? Não sei se a Jusesc já sabe onde que vai ser disponibilizado o link depois, não sei se vai ser via YouTube, alguma coisa. Na sequência, o SERPA vai providenciar o envio do link da gravação da reunião no mesmo e-mail que foi enviado o convite, tá? Nós podemos também, Letícia, talvez devemos ter aqui vários usuários dos sistemas que receberam o convite. O SIGA vai mandar para as mesmas listas, seja os gabinetes das prefeituras e as listas dos usuários. Então, quem está assistindo esse evento, às vezes algum colega não conseguiu entrar, então, como a reunião foi gravada, a gente passa o link, as pessoas vão poder, a gente realmente se mostra a importância até do projeto, né, Letícia, presidente Gilson, que a sala lotou um pouquinho antes, né, talvez para quem não saiba, só dos municípios, a gente tem quase 3 mil usuários, né, do sistema, então, desses 90 e poucos municípios no início, realmente tem já um volume bom tanto de usuários atuais, fora os outros envolvidos, né, dos órgãos estaduais, então, mas foi bem importante a participação de todos. E aí o link, né, quem está aqui participando vai receber também aqueles que tiveram acesso ao convite. Obrigada, Gilsoni. Material para sensibilizar gestores. Acredito que nós já estamos na etapa de finalização do material, certo, Roller? Acho que está disponível ali naquele e-book, seria isso? Exatamente, Letícia. Acredito que o e-book seja o melhor material para ser utilizado nesse momento, além do conteúdo do site, né? Tem todo um descritivo, informações da lei, o SCB mais simples na prática, enfim. Quem não faz parte dessa lista, como vai poder ver a gravação? Acredito que a Jusesc, por favor, Serpa, fica à vontade. A Jusesc vai estar com o link disponível, então se quiser colocar o nome e contato no chat, a gente disponibiliza sem problema algum, mesmo aqueles que não fizeram parte da lista dos convites do consórcio SIGA. Perfeito. Não sei se temos mais alguma dúvida, se alguém queira fazer mais alguma pergunta, ou se a gente pode daí dar prosseguimento a nossas... Ô, Letícia, eu acho que tem só mais uma pergunta, quem não fez parte da lista, só para o pessoal entender, não é que foi uma escolha do SIGA ou da junta, são municípios que ainda não têm a lei, né, que regulamentou o SCB Mais Simples. Então, eu acho que deve ser até uma fala do presidente no final, mas eu só vou antecipar que não é um processo que tem custo, é um processo de adequação, de legislação, e o convite, inclusive, é que os municípios façam essa adesão, né, isso faz parte desse processo. Foram priorizados municípios que já têm a lei, mas a esperança de todos é que todos, né, 100% dos municípios de Santa Catarina
tenham suas legislações de simplificação, que envolvem a adesão ao SCB mais simples, e outros procedimentos que podem ser feitos pelas próprias cidades, como dispensas de alvará, relacionadas ao MEI, e outros procedimentos que não são objetos dessa reunião de hoje, né? Mas eu acredito, não sei se lá no e-book também está, Letícia, até tem a minuta da legislação que vocês citaram, né? Então, esse é o procedimento, né, que os municípios passem a fazer parte da legislação. Aí, se vocês quiserem dar mais detalhes, eu acho que seria bom também. Letícia, só gostaria de fazer uma parte, né, pessoal, só para ficar bem claro. Então, no próprio site tem o e-book para download, né, no site que foi passado aqui no chat. E também, assim, a gente, como estrado, foram feitas algumas rodadas de sensibilização em conjunto com o SEBRAE, no interior, em várias rodadas, né? Hoje a gente tem essas 93 municípios que já aderiram à lei, mas a gente tem uma capacidade técnica e a gente não consegue atender todos de uma única vez, tá? Então, por isso que a gente priorizou primeiro esses 93 convites, né, que são dos municípios que já estão, digamos, num passo à frente, né, para receber o SC bem mais simples, mas já conversamos com o consórcio SIG, com o SEBRAE e a própria SDE, para depois sim ter um passo, né, de sensibilização para os outros municípios que queiram aderir também. Então, os convites foram principalmente nesses 93, porque era um evento de implementação para os municípios que já têm a lei, para saber como que se implementa, porque a gente já criou uma expectativa passada e a gente quer mostrar, não, ok, agora a gente vai rodar o sistema. E com relação ao treinamento, vocês ficam bem tranquilos, porque como o próprio Diego comentou aqui, e o próprio Gissoni, o sistema em si ele não muda, ele só muda a forma que chega a informação. E ela chega informação a mais, na verdade, né? As informações continuam normal, só vai algumas informações a mais, que é essa integração com os órgãos. Então, assim, vocês ficam bem tranquilos com relação a isso. Depois a Letícia vai passar as 3 rodadas. As 3 rodadas que a gente vai fazer, a gente poderia fazer até uma única rodada para todos os 93, só que a gente quer atender bem, né? Então, atender bem, a gente não consegue atender os 93 de uma só vez. A gente vai escalonar essas rodadas e depois os municípios que queiram aderir, não tem problema nenhum. Ou também, se algum desses municípios que tem a lei, não é obrigado a aderir agora. Se quiser deixar para frente ou não fazer adesão, uma escolha do município, né? Que vão nos passar, podem virar a chave e as informações a partir de agora são integradas de todos os órgãos via integrador estadual, que é a JUSESC, tá? Então, só para dar essa palhinha dos municípios, né? Que todos os municípios, depois a gente vai fazer esse trabalho, essa sensibilização junto com demais entidades, para mais municípios que queiram aderir ao sistema, tá? Só que existe de informação também, né, nossas comunicações aqui da JUSESC e da SDE conversaram, vai ser disponibilizada essa gravação no YouTube da SDE Gov.sc, vou colocar já ali para vocês, então vai ficar disponível no YouTube também essa gravação, caso, né, quem não esteja na lista, não correr o risco de não receber a gravação da live de hoje. Próxima pergunta, qual a previsão de início do primeiro município que já aderiu a utilizar, ou seja, e se já tem municípios utilizando, quais seriam? Nós vamos ter agora os treinamentos, né? Nós vamos iniciar os treinamentos que a gente vai passar as datas agora, né? A primeira turma seria uma turma menor, por conta que será a primeira turma, então será a primeira etapa. Os municípios que não estão utilizando ainda, porque a gente não fez essa questão, mas os que estão aptos são aqueles 93 que eu coloquei na lista ali de cima, que eu mencionei quais são os municípios. Então, nós vamos fazer essa próxima etapa de aderência, realmente de disponibilização, previsão de início do primeiro município, né, a partir da data de treinamento, que será disponibilizada em seguida. Que será semana que vem, tá, Letícia? Só para o pessoal ficar tranquilo, né? Já está pronto o sistema, né? Isso mesmo, já está tudo pronto. Isso mesmo. Então, quem aderir a partir de agora terão novas datas para esses treinamentos? Sim, né? Nós temos esses 3 primeiros, né, agora, que a gente já tem definição de data de quando vai ocorrer. Caso algum município ainda não tenha aderido a 17071 e esteja, né, nós sabemos que a tramitação de sancionar uma lei, ela realmente tem um período, né, de tramitação. Então, durante esse
processo de aderência à lei, de aprovação, sancionar a lei, o município depois precise, nós também faremos depois outros treinamentos, né? Não se preocupe que não serão só essas três datas e não terão posteriormente, né? A gente marcou essas 3 datas para o que nós já temos, mas depois será uma coisa de forma, na verdade, automática, né? Vai seguindo o fluxo realmente dos treinamentos. Presidente, fica à vontade. Não, só para deixar claro que se precisar a gente já abrir um quarto, a gente já abrirá um quarto, né? Porque o início que é o mais complicado, porque a gente vai também rodar, vai dar uma atenção, vai perceber na prática quais são as principais dúvidas, né? Então, que essa turma é menor. Mas depois, se a gente precisar abrir um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, não tem problema algum, tá? Quantos forem necessários, quantos municípios forem necessário atender. A única coisa também, Letícia, só um pouco, Jussuni, que eu quero deixar claro, que o município, além de aderir, ele tem que estar integrado com a JUSESC, né? Hoje, são 292 municípios do estado estão, né? Quer dizer, são 291, né? Mas São José já assinamos um termo com a prefeitura, então vai ser o próximo integrado, então são 291 municípios já estariam integrados, porque para receber as informações ele tem que estar com o sistema integrado. Então, a lei da lei também precisa estar, mas é uma realidade de praticamente todo o estado já a integração. Eu acredito que só para os municípios, presidente, que estão um pouco mais, talvez, estão recebendo a informação de forma prática pela primeira vez, não vai haver mudança de sistema para a liberação municipal, seja quem usa o Regim, seja para quem usa GSIM, vai ter um parâmetro a mais que vai permitir uma resposta automática, né? Então, para os municípios não haverá um grande impacto de novo, não é um novo sistema, mas uma informação adicional. É claro que haverá para os contadores, a gente percebe que existem alguns escritórios que estão participando dessa reunião, eles terão sim, o empresário terá um novo formulário que ele poderá preencher, né, que é o enquadramento simplificado, né? Então, mas para o município acabará vindo só uma informação numa aba, como vocês já são habituados. Estaremos participando aí, a convite da JUSESC dos treinamentos também para fazer a parametrização do sistema do município, né? Então, não haverá um grande impacto do ponto de vista do município, sem ser, sim, a preocupação de regulamentação. Então, é importante que o município regulamente, né, que essa autodeclaração não, ela precisa ser ajustada, acho que esse é o ponto, mas tecnicamente falando, né, a gente está vendo aqui o Altair e outros órgãos municipais que estão participando, será um impacto relativamente pequeno, né, na parte tecnológica, e um impacto maior na parte de regulamentação que virá aí nas capacitações que serão anunciadas em seguida. A Thaís também perguntou se os treinamentos serão online. Sim. No momento que estamos todos, né? Então, realmente, os treinamentos serão online. A Camila pergunta, São José está integrando e poderia começar em paralelo? Não, infelizmente, dependemos da integração via sistema, daí, né? Via, no mínimo, serviço web, tá? Então, não tem como rodar nos municípios que não estão integrados. Qual será o número de participantes por município? Tem um limite? Na realidade, os treinamentos terão um número de municípios diferenciados, né? Então, não se preocupem com o número de participantes por município, porque nós teremos a sala bem livre aí, o número de participantes vai ser bem tranquilo. Mas alguém tem alguma dúvida em relação aos treinamentos, em relação à ferramenta aqui que nós estamos disponibilizando para vocês? Acredito que não, né? Então, a gente vai dar continuidade, só, né, como nós já citamos agora, de acordo com o planejamento, as informações que a gente já deu anteriormente, nós vamos anunciar agora a primeira rodada de treinamento. Eu estava fazendo suspense, né, mas a gente vai falar a data agora do treinamento. Então, esse treinamento ele vai capacitar os servidores das prefeituras para a implementação da SCB mais simples. E na primeira rodada, né, que é a rodada-chave, assim a gente pode dizer, vão ter um total de 10 municípios. E para as demais, aí a gente vai abrir, né, esse número. Mas a gente pede que os interessados, né, que tiverem interesse já de participar, coloquem também o nome, a cidade e e-mail no chat, para que a gente possa entrar em contato depois e confirmar a participação. A primeira rodada de treinamento vai acontecer no dia 16 de março, às 14 horas.
E aí, ficando a implementação já agendada para o dia 17 de março, ou seja, treinamento dia 16, libera o sistema no dia 17, né? A junta vai fazer essa liberação. E aí a gente vai ter uma segunda e uma terceira rodada, no dia 23 e no dia 30, também às 14 horas. Vamos dar também alguns minutos para as inscrições, né? Quem tiver interesse em fazer já aqui no chat, para dar um tempo aí de uns 5 minutos para a gente fazer as inscrições das rodadas de implementação da SCB mais simples. Acredito que a junta, né, a JUSESC, ela está conseguindo pegar ali depois as informações, certo, Serpa? Depois para a gente conseguir entrar em contato com todos? Sim, estamos copiando todos aqui. Perfeito. Enquanto isso, surge mais uma dúvida. A minuta da lei para implementar o município tem no e-book? Algum município pode enviar? Sim, nós temos ali no e-book, mas caso vocês não consigam acessar também, a gente pode encaminhar para vocês. O e-book, sim, o e-book é daquele que o Roller tinha colocado já o link antes, a gente pode colocar, disponibilizar novamente. Não consegui encontrar o mesmo. A gente já coloca o link novamente do e-book. Só também para disponibilizar, eu vou disponibilizar o link do YouTube da SDE, de qualquer forma, é o SDE.gov.sc. Vou disponibilizar o link também do nosso YouTube para vocês depois acessarem, assim que estiver disponível a gravação da live, para vocês poderem acessarem a nossa reunião de hoje. Presidente, Letícia, eu só gostaria de reforçar, tá, que pode ser que, além desses 93 municípios, que tem algum município que não nos chegou a informação que já tem a lei, tá? Então, se caso algum dos municípios ter já a lei e não estão nessa relação, é só passar para a Letícia, né, Letícia, na SDE, que daí essa verificação será feita, né? Pode ser que algum ou outro não tenha a lei, tá? Que tem a lei e a gente não tem essa informação ainda. Perfeito, presidente. No e-book não tem a minuta, só a lei estadual. Nós vamos, então, disponibilizar para vocês também depois os municípios que quiserem ter acesso à minuta. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, vocês podem entrar em contato direto comigo, aqui na SDE a gente utiliza o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato direto comigo se precisarem. Eu sei que o Luiz já está precisando. Quem precisar da minuta do SCB mais simples, podem me encaminhar. Da SCB mais simples da aderência 17071, podem me encaminhar, que nós disponibilizamos para vocês. Ô, Letícia, e também a gente vai verificar, então, a possibilidade de a gente colocar no site, né? No site, a gente pode verificar a possibilidade de a gente também colocar no site, caso alguém não esteja hoje na reunião. Depois a gente passa essa informação. Presidente. O site a gente vai colocar, o e-book a partir do final da tarde de hoje já vai constar a minuta. Então, e outro detalhe importante é que o link da gravação também estará disponibilizado no site do SCB Mais Simples, junto ao site da JUSESC. Então, tanto o e-book vai estar atualizado, quanto o site já com a gravação. E nós temos um e-mail que eu vou colocar agora no chat,
específico do SCB Mais Simples, foi criado exatamente para essas primeiras dúvidas, esses primeiros questionamentos. Então, eu vou divulgar agora, no chat. Perfeito, obrigada, Serpa. Então, só reforçando, né, nós teremos uma primeira dia 16 de março às 14 horas, essa com menos municípios, apenas 10, e depois teremos umas 2 rodadas, uma dia 23, com até 30 municípios, e outra dia 30 até 30 municípios. A princípio, são essas 3 iniciais. Alguém gostaria de contribuir com mais alguma informação, alguma dúvida? Não, eu acho que é importante as pessoas que estão se inscrevendo no chat, né? Depois a gente vai pegar esses dados e vai entrar em contato confirmando, porque a gente também tem depois para rodar precisa uma confirmação dos secretários municipais, né? Para adesão. Então a gente vai, todo mundo que se inscreveu aqui, a gente vai entrar em contato confirmando a inscrição com o link, né? Qual será o link, etc. Né? Qual data ficou. Não sei se quiser complementar alguma coisa com relação a isso, Diego. Não, é exatamente isso, presidente, né? Nós precisamos exatamente garantir que o município tenha a lei de adesão, a lei estadual 17071, e que esteja adequada, né, a forma da adesão, e também vamos precisar da autorização para que a gente possa ligar a chave, passando as informações dos enquadramentos e autodeclaração naquele município. Então, nós vamos precisar aí de autorização ou do prefeito ou do secretário responsável, né? Muitas vezes o secretário da Fazenda ou o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, para que a gente ligue a chave e passe a executar o bem mais simples lá. Gostaria também de detalhar aqui, presidente, que estão programados também seminários voltados aos contadores, né, que representam normalmente os empreendedores, e também para todos aqueles empreendedores que terão interesse de conhecer a nova dinâmica nos municípios que estarão implantando, para saber exatamente também o que eles vão fazer com as informações que eles terão acesso, né, tanto do EES quanto da própria autodeclaração. E esse daí são eventos abertos, voltados à sociedade como um todo, cumprindo aí o papel da junta comercial, que também é de levar a informação e fazer as capacitações dos seus usuários. O Altair está perguntando se tem, qual é a duração de cada curso. Na verdade, vai depender das dúvidas dos municípios, né, Roller? Não tem um prazo, assim, um horário específico, né? Tudo depende realmente de como vai se manifestar durante o curso, certo? Exatamente. A previsão de início de todos eles, tanto no dia 16, 23 ou 30, é às 14 horas da tarde, e a duração vai depender exatamente das necessidades do município, claro que colocando uma limitação de até às 18 horas, né, daquele dia, não passando mais do que 4 horas de conversas, detalhamentos, né, e enfim, alinhamentos com todos os órgãos. Perfeito, então, pessoal, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma outra consideração, se nós podemos, acho que foram todas as dúvidas perimidas, deixa eu ver, não, todas as dúvidas já foram respondidas, nós temos ainda algumas pessoas colocando, né, os seus contatos, a junta comercial depois vai entrar em contato com cada um para confirmar qual é a data. Se já tem data do seminário que vai ser voltado para os contadores. Já tem, Roller? A gente já tem alguma data? Esse ainda não, certo. Mas será bem sincronizado com a adesão dos municípios também. A junta comercial depois vai disponibilizar, né? Estão perguntando onde que vai ser disponibilizada a data, a junta depois consegue disponibilizar isso? Isso, para o público geral, daí nas redes sociais e no site da junta comercial, tá? Perfeito. Bom, pessoal, eu acredito que seja isso. Nós queremos agradecer a presença de todos, né, em nome da SDE, o presidente da Junta Comercial, o presidente Gilson, obrigada também por disponibilizar, né, esse espaço para que os municípios consigam realmente conhecer um pouco mais, né, sobre essa questão do SCB Mais Simples. Então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, lembrando que o SCB Mais Simples já é realidade em Santa Catarina.
o empreendedor catarinense, a partir de agora, vai ter uma forma muito mais desburocratizada, mais rápida, mais segura para abrir a sua empresa. É simples assim, vai ser bem mais simples. Então, obrigadas a todos e uma boa tarde. Obrigado a todos, pessoal. Uma boa tarde. A gente está sempre à disposição, tá? Sempre as ordens de todos para deixar cada vez melhor para o empreendedor e para os municípios catarinenses. Um abraço.